Se você cresceu ouvindo que a escravidão acabou com a assinatura da Lei Áurea por uma princesa boazinha em 13 de maio de 1888, é hora de rever essa história com outros olhos. A abolição da escravidão no Brasil foi uma conquista do povo, costurada ao longo de décadas, por milhares de mãos e vozes que não aceitaram a injustiça como destino. E o motor dessa transformação foi o movimento abolicionista. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão. E isso diz muito. Por mais de 300 anos, a economia, a política e até a cultura da colônia e depois do Império foram sustentadas sobre os ombros e as dores de milhões de africanos e afrodescendentes. E se hoje a gente vive em um país profundamente desigual, é porque as marcas da escravidão nunca foram realmente reparadas. Mas vamos falar da resistência, porque ela sempre existiu. Desde os primeiros desembarques forçados, os africanos escravizados resistiram, fugiram, criaram quilombos, preservaram suas línguas, religiões, tradições, formaram redes de solidariedade e comunidades inteiras de resistência cultural. Palmares não foi um episódio isolado, foi o símbolo de uma luta contínua, e à medida que o século XIX avançava, essa resistência tomava novos contornos. No final dos anos 1860, a sociedade brasileira começava a passar por transformações. O café se tornava o novo carro-chefe da economia, especialmente no Sudeste. E os cafeicultores começaram a perceber que trazer imigrantes europeus para o campo era mais vantajoso que manter o regime escravista. A Inglaterra, potência industrial e parceira comercial do Brasil, também pressionava o fim da escravidão por razões morais e econômicas, claro, mas nenhum desses fatores teria força suficiente sem o crescimento de um movimento popular organizado pela abolição. Esse movimento foi diverso, abrangente e com muitos rostos. Tinha intelectuais, jornalistas, advogados, políticos, padres, ex-escravizados, artistas, mulheres, estudantes e gente do povo. Era um movimento urbano, mas também rural. Existia nos salões das elites progressistas, mas também nos becos, nas senzalas, nos quilombos e nos tribunais. O que os unia? A certeza de que a escravidão era uma chaga moral e um freio para o Brasil. Um dos primeiros nomes que a gente precisa citar é Luiz Gama. Nascido livre e depois escravizado ilegalmente, ele recuperou sua liberdade, tornou-se autodidata, advogado e jornalista. E com a pena e a palavra, lutou incansavelmente nos tribunais pela libertação de escravizados. Estima-se que libertou cerca de 500 pessoas, utilizando brechas na lei. Luiz Gama foi um gigante, negro, radical, abolicionista e republicano. Outro nome fundamental foi o de José do Patrocínio, jornalista e orador brilhante. Conhecido como o Tigre da Abolição, ele usava os jornais e os comícios para denunciar a crueldade da escravidão. Fundou jornais como a Gazeta da Tarde e participou ativamente das campanhas abolicionistas. Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880. Ao lado dele, André Rebouças, engenheiro e militar, negro e de origem abastada, também foi um dos pensadores do movimento. E temos também Joaquim Nabuco, político pernambucano, que escreveu o famoso livro O Abolicionismo, onde defendia que o fim da escravidão era não apenas uma questão moral, mas a única saída possível para um país moderno e civilizado. E não podemos esquecer das mulheres. Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira, publicou em 1859 o livro Úrsula, uma denúncia contra a escravidão e o racismo, algo impensável para a época. E mais tarde, Maria Tomásia Figueira Lima, no Ceará, fundaria o primeiro grupo feminino abolicionista do país. Mas o movimento não era só feito
de discursos e textos. Ele era ação direta. Em várias cidades surgiram os chamados clubes abolicionistas. Esses grupos promoviam eventos, peças de teatro, rifas, bailes e bazares para arrecadar dinheiro com o objetivo de comprar alforrias ou financiar fugas. Sim, fugas organizadas. Os caifazes, como ficaram conhecidos alguns desses militantes, eram verdadeiros libertadores. Atacavam senzalas, resgatavam escravizados, escondiam fugitivos e os levavam para regiões onde a abolição já havia sido proclamada. No Ceará, por exemplo, a escravidão foi abolida em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. E em várias outras cidades, como Manaus, Belém e Porto Alegre, movimentos locais também se adiantaram à lei nacional. Em São Paulo, o Clube Abolicionista do Brás ficou famoso por organizar verdadeiras operações de resgate. Os militantes agiam à noite, armados, invadiam fazendas e libertavam famílias inteiras. E o mais impressionante, a população apoiava. Em muitas cidades, a abolição já era um fato consumado, mesmo que ilegal. Nos teatros, peças como as de Arthur Azevedo e Martins Pena traziam críticas sociais. O teatro abolicionista foi um fenômeno cultural importante, com espetáculos que lotavam salas e ajudavam a mudar a mentalidade do público. Até o samba e a música popular participaram da luta, com letras carregadas de denúncia e esperança. Esse movimento também mobilizou o exército. Muitos oficiais e soldados eram contra a escravidão, e a campanha abolicionista encontrou espaço nos quartéis. Isso foi fundamental para enfraquecer o poder das elites escravistas, já que os militares estavam cada vez mais simpáticos ao republicanismo e à ideia de um novo Brasil. É curioso como a narrativa tradicional foca na princesa Isabel como protagonista da abolição. Sim, ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Mas a história verdadeira é que, quando essa lei foi assinada, a escravidão já tinha sido derrotada pela luta popular. O Império foi pressionado a agir. A assinatura da princesa foi a consequência, não a causa. A Lei Áurea tinha só 2 artigos. O primeiro dizia que é extinta a escravidão no Brasil. O segundo revogava as disposições em contrário. E só. Não havia nenhuma menção à reparação, à distribuição de terras, ao acesso à educação, ao suporte para os libertos. Nada. Os negros libertos foram abandonados à própria sorte, sem qualquer garantia de inserção social ou econômica. Mesmo assim, foi uma vitória arrancada com muito sangue, suor, coragem e solidariedade. E esse movimento abolicionista nos deixa lições valiosas. A de que mudanças profundas não vêm de cima para baixo, mas de baixo para cima. Que gente comum, organizada, persistente, pode transformar uma nação. E também nos deixa um alerta. A abolição foi legal, mas não foi social. O racismo continuou. A exclusão se manteve. Os negros passaram a viver nas margens da sociedade, muitas vezes ocupando os mesmos espaços e funções, agora como trabalhadores livres, mas miseráveis. E até hoje, mais de um século depois, essa herança ainda pesa. Então, quando falamos do movimento abolicionista, não estamos só falando de um momento histórico. Estamos falando de um legado de resistência, de esperança, de justiça inacabada. Um legado que inspira lutas contemporâneas contra o racismo, a desigualdade e a injustiça. Porque o Brasil não se tornará um país justo apenas por ter abolido a escravidão. Ele só será justo quando os frutos dessa liberdade forem realmente distribuídos, quando houver reparação histórica, quando houver equidade racial em todas as esferas, na política, na educação, no mercado de trabalho, na mídia, no acesso à terra, à saúde, à cultura. E isso, meus amigos, ainda é luta de todos os dias. Se você ficou até aqui,
é porque se importa com a história de verdade, não com versões açucaradas, mas com os fatos reais, com as vozes que a história tradicional apagou. Então já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa entender que a liberdade foi conquistada na marra, com coragem e com luta de muita gente comum que se recusou a aceitar a injustiça. Comenta aqui embaixo. Qual figura do movimento abolicionista mais te inspira? Você já conhecia a história de Luiz Gama, José do Patrocínio ou Maria Firmina? Vamos continuar esse papo e espalhar conhecimento, porque só com consciência histórica a gente constrói um futuro mais justo. Até a próxima aula!